Roque, sou conhecido como Roquinho, sou de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, Padre Paraíso, uma cidade que constitui as tantas lá do Vale do Jequitinhonha, uma terra muito especial, onde eu cumpri parte significativa da minha vida, principalmente no tempo de infância, né? Eu sou um brincante, um pesquisador, um observador da cultura da infância, e a busca é por compreender a importância do brincar na plenitude do desenvolvimento humano, né? Pensando o brincar como uma pedagogia das essencialidades, por onde o ser humano novo, a humanidade nova, inaugura as compreensões essenciais, alicerces, que vão dar suporte para o ser humano adulto que se estabelecerá em nós. Eu vou responder aqui, então, 3 perguntas que estão relacionadas à palestra o encontro e o diálogo que nós acabamos de experimentar. Então, eu vou ler essas perguntas e respondo e comento logo em seguida. A pergunta 1 é: um dos aspectos da nova pedagogia é desenvolver na criança uma relação afetiva com a natureza. Por quê? Bom, eu penso que tem uma coisa que talvez anteceda a essa nossa perspectiva de desenvolver na criança uma relação afetiva com a natureza. É o fato das crianças, talvez, já estarem afeitas à natureza. O ser humano tem uma disponibilidade muito grande, quando criança, para se encontrar com a natureza, transformar a natureza em brinquedo. Quer dizer, se amparar ou amparar o seu desenvolvimento naquilo que a natureza lhe fornece, né? Então, a criança ama a água, a criança ama o campo, ama as plantas, né? Na maioria das vezes, o ser humano novo está predisposto, completamente aberto ao diálogo, deseja o diálogo, né? Quando chove, a criança quer se encontrar com a chuva, né? Então, eu acho que nessa perspectiva, talvez nos caiba mais educar, muito mais do que educar, cultivar na criança isso que, para mim, já é inato, que é um desejo de se dirigir para a natureza, né? E acho que observar essa disposição natural da criança para a natureza nos faz pensar ou refletir sobre a importância que há desse encontro, desse diálogo, né? A minha pesquisa, ela é toda pautada por esse diálogo entre a criança e a natureza, e das coisas que se elaboram e surgem dessa relação. Então, eu penso, por exemplo, o brinquedo, pensando no que há de possibilidades de desenvolvimento nesse diálogo, e por que, então, incentivá-lo e cultivá-lo, né? Eu penso o brinquedo, quando ele nasce do encontro da criança com a natureza, como a materialização do sonho. A criança vai à natureza, se encontra com a natureza, transforma a natureza naquilo que ela mais ama, que é o brinquedo, se encanta pela natureza e ama também a natureza. Ao elaborar o brinquedo, o que a criança faz é dar materialidade ao sonho. Então, a criança sonha com uma casinha e elabora uma casinha com as suas mãos. Ela sonha uma estrada, então constrói essa estrada e dá materialidade ao seu sonho. Ela sonha um boizinho, e aí as suas mãos elaboram seu sonho e nasce um boizinho. Então, se nós pensarmos só nesse aspecto, sem considerar a infinitude de outros tantos, eu acho que já justificaria pensar em cultivar, aproximar, assegurar a toda criança o direito de se encontrar com a natureza, se nós pensarmos nessa perspectiva. Uma segunda pergunta. No mundo que valoriza tanto a tecnologia, não é um paradoxo querer falar de natureza às crianças? Partindo do princípio que nós somos dispostos, ou que nós temos em nós a perspectiva da infinitude, é preciso infinitas experiências para dar conta de nós mesmos. Então, não há paradoxo algum. As coisas são
paralelas ou são convergentes e podem coexistir. É inegável, pela disposição que a humanidade deposita, ou pela disposição com que a humanidade caminha na direção dessa experiência eletrônica e tal, virtual, e, enfim, que ela é importante. Todos nós sabemos o quanto ela é importante. Estamos aqui em diálogo porque ela existe, né? Isso não quer dizer que a nossa natureza humana possa dispensar a compreensão da vida, por exemplo, pela intimidade que você tem com as vidas que se manifestam diante de você. E como é que você ganha essa intimidade? Lidando com a vida, se encontrando com tudo que vive. E é preciso ir à natureza para que essa compreensão da vida nas dimensões diversas se assente em você por intimidade. Por mais que a máquina e o maquinário e a tecnologia seja especial, né, ela não nos fornece isso, contudo nos fornece outros elementos, é o casamento disso que nos constituirá. Né? Não há, na minha opinião, uma separação nessa perspectiva ou dicotomia, pelo contrário, há uma convergência. Uma terceira pergunta está aqui dizendo: como fazer para que as crianças entendam a possibilidade de utilizar algo da natureza sem prejudicá-la? É preciso que a criança dialogue com a natureza. É preciso que a criança se encontre com a natureza, né? E aprenda, no exercício desse encontro, os limites que estão postos ali. O nosso papel como ser humano adulto é estabelecer princípios éticos profundos, né? A natureza confirma esses princípios, né? Dá dimensão a eles. Então, a criança, num exercício amparada por um adulto em meio à natureza, a qualidade dessa relação e os critérios que vão reger essa relação vão se estabelecer. Não é? Não penso que é necessário uma pauta específica para assim, com muita atenção para você resolver essa questão. Conversava agora com o Guilherme Blaut, que é daí, de Florianópolis. Não sei se vocês conhecem, o Guilherme Blaut é um pesquisador, um moço responsável por um método de construção de espaços públicos para brincar, né? Chamados quintais brincantes, enfim. E esses quintais são implantados em meio a cidades diversas e tal, e são voltados para a presença da criança com a família. E o Guilherme me dizendo que não é o fato da criança arrancar uma flor que dá a ela a perspectiva de cuidado com a natureza, né? E eu penso também, o que dá à criança uma perspectiva de cuidar bem da natureza é amar a natureza. O que move a nossa perspectiva de cuidado em relação ao outro é amar o outro, né? Então, se a criança que brinca com a natureza percebe que ele se desenvolve amparado por essa natureza migra para dentro, ele é uma expressão dessa natureza, né? Há nessa criança uma perspectiva muito mais poderosa de amar a natureza e assim, então, cuidar daquilo que ele ama, né? Então, eu penso que a presença do adulto junto, refletindo com a criança, experimentando com a criança, aprendendo com a criança esses limites, é um modo de aprender a cuidar bem da natureza. Mas eu penso que a própria criança, quando escolhe a natureza como casa, né, que a própria criança, quando se intera com a natureza, transforma a natureza naquilo que ela mais ama, que é o brinquedo, e evolui amparada pela natureza, tem todas as razões em si, né, para então cuidar dessa natureza, que lhe ampara e que lhe sustenta os sonhos. Enfim. Pois bem, aqui um conjunto de perguntas e respostas rápidas, assim. Eu espero que vocês reflitam sobre, eu espero que sirva as questões que vocês tenham elaborado após o nosso encontro. É uma tentativa de síntese
na verdade, do que é essencial. Então, vejamos, espero que sirva a vocês. Então é isso, eu agradeço muito a vocês, deixo um abraço grande e espero ter a oportunidade de me encontrar com vocês novamente.